Pode se assentar glorificando a Deus, tá bom? Obrigado, louvor. Deixa eu ver se... Quantos estão armados aqui? Levanta a sua arma. Só vale o celular se estiver lendo a Bíblia. Tá bom? Peço que, se você não for utilizar para ler a palavra, a Bíblia, desligue o seu celular, não deixe que nada te distraia. Veja bem, o ano de 2020 nós vivemos, talvez, pelo menos para a nossa geração, dos piores tempos. Fomos pegos de surpresa. Ninguém avisou que aquilo iria acontecer com o planeta Terra. E quando começou a pandemia, numa aflição, numa angústia, com noticiários que nos tiravam o fôlego, na verdade, eu fui consultar a Deus. Eu queria uma palavra para entender aquele processo tão novo, tão diferente que a minha geração estava entendendo. E eu quero ler com os irmãos Efésios, capítulo de número 5. Esse foi um texto do ano 2020. Quando foi fevereiro agora, a palavra dias maus começaram a vir na minha mente em todos os cultos. Eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, será que eu vou passar por um dia mau? Será que Deus está me preparando, me alertando para alguma coisa que vai acontecer? E eu comecei a estudar dias maus. Falei, meu Deus, dias maus. Romper e transbordar com dias maus não cola, né? Não faz muito sentido. E aí, a pastora nos ligou e eu falei, vai ser essa mensagem que veio sendo construída há uns 2 meses atrás. E esse texto de Efésios capítulo 5, Paulo vai dar algumas instruções para a igreja, principalmente dentro da conduta cristã. Porém, quando ele chega no versículo de número 15, Efésios 5,15, ele vai dizer assim, portanto, estejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Verso 17, não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muita depravação encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de coração. Sempre dê graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Honre a Cristo pela submissão de uns aos outros. Esse foi um texto que eu li, comecei a estudar em 2020. E esse ano, no começo do ano, isso começou a ficar mais forte. Eu quero falar sobre isso, esse dia mau. Porque esse dia mau ninguém marca na agenda, ninguém coloca no mural dos sonhos o dia mau. Somos pegos de surpresa. Esse dia mau são os episódios, as experiências, as situações que saem do nosso controle, que não temos respostas, que não conseguimos dar significado para aquilo. Por isso que o dia mau, quando ele vem, ele causa sentimentos ruins em nós. Ele causa sofrimento, angústias, incertezas. Prejudica a nossa vida física, emocional, espiritual. É um diagnóstico que aparece de uma hora para outra. É o desemprego que bate na porta da nossa casa. São os conflitos familiares, conjugais. São os desafios financeiros. São os traumas que vivemos ao longo da vida. Muitas vezes são dias de frieza e desânimo espiritual. O dia mau é o dia que muitas vezes duvidamos da voz de Deus, duvidamos de próprio Deus. O dia mau, muitas das vezes, é aquele dia em que nós não queremos mais fazer a obra de Deus.
em que procuramos o nosso líder e dizemos: olha, para mim não dá, vou dar um tempo, porque os dias estão sendo maus. Quem entre nós, querido, não sentiu um vazio dentro de si um dia na vida? Esse vazio que parece não ser preenchido com nada e com ninguém. O dia mau vem como esse vazio que parece não ter nome, parece não ter sentido, parece não ter um tamanho definido. Mas o dia mau, ele existe. Ele grita. Ele dói dentro de nós. O dia mau vem sem pedir licença, sem bater na nossa porta. Ele não manda um e-mail, ele não manda um recado. O dia mau aparece. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. Muitos dos que estão aqui já viveram um dia mau. Muitos dos que estão aqui estão vivendo o dia mau. E muitos de nós que estamos aqui irá vivenciar ainda um dia mau. Biblicamente falando. Não é uma questão de uma mensagem pessimista. E quando eu estava escrevendo, meditando nesse texto, algo que me veio à mente para os dias atuais é que talvez você chegou aqui na presença de Deus vindo pela dor, vindo por um dia mau que aconteceu. Alguém querendo te ajudar te chamou para vir na igreja, que lá você iria receber uma oração, que lá Deus iria talvez resolver, solucionar o seu problema, o seu dia mau, e não tem nada de errado nisso. A grande questão é ficar com Jesus apenas para resolver o dia mau não é suficiente. Estar na presença de Deus e enxergar o Evangelho simplesmente como uma resolução de problemas, Paulo vai dizer que nós somos os mais miseráveis. Aqueles que esperam Jesus somente nessa vida, para resolver problema, para tirar do dia mau, somos considerados miseráveis. E eu quero dizer que nós respeitamos muito a sua vida, o seu processo, quem você é hoje, a dor que você sente ou sentiu ou irá sentir. O dia mau, ele vem de maneira inesperada. E quando o dia mau vem, dependendo da maneira como nós interpretamos ele, isso pode gerar em nós, na nossa mente, o que a gente chama de um viés de negatividade. O que é isso? A nossa mente, ela tem essa capacidade de receber estímulos negativos muito mais intenso do que estímulos positivos. Se não, veja, uma crítica negativa que você recebeu aproximadamente há 3 ou 4 meses atrás, até hoje você lembra dela. Todavia, se você recebeu um elogio ontem ou hoje, talvez você nem se percebeu disso. A nossa mente, ela foi treinada para que toda situação ruim, para que todo resultado negativo nos prepare para um momento de defesa, de luta ou de fuga. É por isso que as reações e as situações negativas, os dias maus, eles têm um impacto emocional e cognitivo na nossa mente muito maior que um momento de bênção, que um momento de vitória. Isso é o nosso corpo biologicamente reagindo aos dias maus. É por isso que quando você não está bem, você diz assim: eu não estou bem, eu não vou na igreja. Hoje eu não estou bem, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar. Hoje eu não estou bem, mas é porque talvez eu não vou participar de uma atividade física. Quando você não está bem, a coisa que você quer fazer é ficar sozinho, ficar deitado no seu quarto. É o seu corpo reagindo ao dia mau. E a grande questão é que muitas pessoas ficam paralisadas nessa fase. Não entendam o porquê do dia mau. Por que ele veio? Porque pregaram para mim um Deus que abre as portas, um Deus que quebra os grilhões, um Deus que ressuscita os mortos, e eu estou vivendo um dia mau. Talvez é uma incoerência para muitos entender esse processo, mas ele é necessário. Ele é importante na nossa vida. Mas por que os dias são maus? Primeiro, porque o pecado, ele distorce, ele corrompe a formação humana por completo. O pecado, ele tem esse poder de transformar, de distorcer o nosso comportamento. O pecado, ele tem esse poder de contaminar a cultura, de contaminar a sociedade.
E aonde esse pecado começa a agir, ele provoca dias maus. Uma das grandes fontes dos dias maus é o pecado. É por isso que Mateus 15, 19 vai dizer que porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, da mente do ser humano brota toda e qualquer situação negativa que gera os dias maus. Os dias maus é resultado do pecado, que corrompe, que destrói, que afasta o homem. Uma outra fonte dos dias maus é porque o mundo já está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19 vai dizer: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É por isso que a nossa vida aqui ela é passageira. É por isso que Deus está nos treinando, nos lapidando, nos santificando para algo eterno, para algo muito maior. Porque o mundo jaz no maligno. Então essa sociedade corrompida, essa sociedade caída, toda essa distorção de valores que a gente vê, desde do comportamento social, cultural, financeiro, ele está sendo influenciado pelo espírito do anticristo. É o espírito do anticristo que transformou a verdade em mentira. É o espírito do anticristo que diz que não tem nada a ver. É o espírito do anticristo que diz que você merece, deve ser feliz e não importa as consequências disso. É o espírito do anticristo que afasta as pessoas da presença de Deus. É o espírito do anticristo, e a palavra de Deus nos diz que esse espírito iria ser introduzido no meio do corpo da igreja, dos falsos profetas. E que para nós devemos vigiar, porque esses dias maus têm influência direta desse espírito do anticristo. Quer ver uma outra fonte do porquê que os dias são maus? Porque Jesus disse que os dias que iriam anteceder a sua vinda seriam dias maus. Quando Jesus está narrando Mateus capítulo 24, ele vai dizer que então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tudo isso está acontecendo porque nós estamos, a terra, ela está com dores de parto. O planeta Terra está com dor de parto, como uma mulher que entra no processo de contração do útero. Por quê? Porque aquela criança está prestes a nascer. E quando ela está prestes a nascer, ela começa a dar sinais no corpo da mãe. Ela começa a se mexer, o útero começa a contrair. E a Bíblia diz que assim será a vinda do Filho do Homem. A terra, o planeta estará gemendo com dores de parto, aguardando o surgimento daquele que virá para destronar todo principado e potestade. A esse nome que está acima de todos os nomes virá para buscar a sua igreja remida e lavada no sangue do Senhor Jesus. É esse Jesus que virá para buscar um povo zeloso de boas obras. É esse povo, esse Jesus que virá. E ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, dias difíceis. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1: saberei que nos últimos dias serão tempos trabalhosos. Ser cristão não é um mar de rosas. O evangelho não é mil maravilhas não, querido. A Bíblia vai dizer também porque os dias são maus, porque o mundo nos odeia. João 15, 19 vai dizer: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. 2 Timóteo 3, 2 vai dizer: todos os que querem viver a vida cristã unido com Cristo serão perseguidos. Porque os dias são maus? Porque faz parte da nossa vida. Salomão na velhice, depois de vivenciar tudo aquilo que o dinheiro poderia dar para ele, toda a riqueza, mulheres, na sua velhice, parece que cai a ficha dele e começa a escrever Eclesiastes. E ele diz: olha que tudo que há debaixo do sol de nada tem proveito, tudo é vaidade. E ele termina dizendo para nós, para a geração: lembra do teu Criador.
no dia da tua mocidade, antes que venha o quê? Os dias maus, em que você vai dizer: eu não tenho mais prazer em ir para a igreja, eu não tenho mais força em ir para a igreja, eu não tenho mais desejo em fazer nada, porque os dias são maus. Por que tudo isso acontece? Porque a nossa vida, a nossa essência não é deste mundo. E o ser humano tem uma dificuldade muito grande em lidar com o dia mau. A gente quer resolver uma situação ruim da nossa vida a todo custo. E nós precipitamos nesse processo. Nós agimos de maneira equivocada. Nós queremos dar o nosso jeito. Nós queremos dar um braço forte. Ei, irmão, presta atenção. Respeite o silêncio de Deus. Respeite o silêncio de Deus nos dias maus. Saiba ouvir o não de Deus. Você já passou por dias maus, está aqui, vivo. Talvez chegou carregado, mas está vivo. Você talvez esteja passando por um dia mau, que você não compreende, que você não entende, mas justo comigo. Ou talvez de novo você vai dizer: mas se prepare, nós iremos também passar por dias maus. E eu não vou ser irresponsável de dizer, nem usar um jargão aí evangélico, dizer: Deus vai te dar vitória, Deus vai te tirar do dia mal, porque eu não sei se Deus vai te tirar ou não. Talvez você tenha que passar pelo dia mal. Talvez você tenha que suportar a cirurgia de Deus. Talvez você precisa passar por esse momento para Deus te ensinar algumas coisas. O que o dia mal nos ensina revela a nossa fragilidade. O dia mal expõe as nossas limitações. O apóstolo Paulo, ele ora para Deus: Deus, me tira esse espinho da carne. Me tira, me tira, me tira. Porque aquele espinho na carne estava expondo a fragilidade, a humanidade, a fraqueza de Paulo. E Deus diz: não vou tirar. Não adianta fazer biquinho, não adianta murmurar, não adianta entregar o cargo, não adianta sair da igreja. A minha graça te basta, Paulo. Porque enquanto você estiver fraco, aí você é forte. O dia mau revela as nossas fragilidades, nossas limitações. O dia mau coloca um freio no nosso orgulho. Naamã teve que passar por um dia mau. General orgulhoso. Por trás da sua roupa de general havia um homem leproso. Deus fez com que ele passasse por um dia mau. Naamã teve que descer nas águas barrentas, expondo a sua fraqueza, a sua vergonha, a sua lepra na frente dos soldados. Mas ele soube passar para expor o orgulho, para expor a vaidade. É por isso que muitas pessoas com o nariz empinado, Deus permite que eles passem pelo dia mau, para arrancar o orgulho, para arrancar a vaidade e para colocar dependência de Deus. O dia mau nos ensina, nos dá uma direção, uma consciência maior, uma dependência maior de Deus. O dia mau foi feito para nos disciplinar. Aguenta a disciplina, querido. A Mayla leu aqui Filipenses 4. Paulo estava dizendo: eu aprendi. Nós colocamos o versículo na geladeira, no carro: tudo posso naquele que me fortalece. Será que tudo pode mesmo? Você tudo pode quando você recebe um laudo de uma doença grave? Você tudo pode quando você está desempregado? Você tudo pode quando você talvez tem um filho em casa que está dando dificuldade? Você tudo pode quando seu casamento está em crise? Você tudo pode quando você não está emocionalmente saudável? Paulo diz: eu aprendi. Esse é o ponto-chave dos dias maus. Eu aprendi a ter abundância e também a padecer necessidade. Eu aprendi com Deus a ter fartura e também escassez. E como ele aprendeu, ele pode dizer: agora eu posso todas as coisas. Porque o dia mau serve para trazer a nossa consciência, a dependência que nós precisamos ter de Deus. O dia mau nos apresenta oportunidades de sermos pessoas melhores.
de sermos pessoas fortes. Tiago vai dizer algo que distorce todo o conceito humano. Tendes alegria quando passardes por provação. É humanamente impossível dizer, olha, fica feliz quando o dia mau aparecer. Fica feliz quando você passar por prova. Fica alegre, dá glória a Deus. Mas como, Renato? Porque esse dia mau está acabando com a minha vida, com o meu emocional, com a minha família. E Tiago vai dizer, ficais alegres, contentes com os dias maus. Essa é uma questão. O evangelho e a vida cristã não vai deixar você imune ao dia mau. O que o evangelho nos ensina e nos faz é nos deixar imune às consequências do dia mau. Mas passar para o dia mau é inevitável. Você passou, está passando, talvez irá passar. Percebe? O dia mau apresenta a oportunidade de experimentar os milagres de Deus. Mas o dia mau, ele vem na nossa vida como uma grande oportunidade de Deus ser glorificado. Deus vai ser glorificado no seu dia mau. Deus vai ser exaltado no seu dia mau. Deus está, aleluia, te levando à casa do oleiro. Se permita ser moldados pelas digitais do Senhor. Se permita ser amassado. Talvez você não entende, mas não é para você entender, mas é para você aceitar aquilo que Deus está fazendo em você, que talvez provoca dores e você não entende. Talvez o médico está mexendo em áreas da sua vida que está doendo, que está machucando e você não entende. Porque a gente faz de tudo para programar a nossa vida, não é verdade? Para que tudo vá bem. Mas de repente, o dia mau aparece. Há 2 anos atrás, a nossa filha estava completando 15 anos. E aquela história, né, irmãos? A nossa cultura, toda jovem, talvez quer ter uma festa de 15 anos. Mas a gente fez um combinado de que, até porque não estava tendo tempo, e a gente fez, olha, Débora, a gente então vai fazer uma viagem com toda a família. Então vai os avós maternos, paternos, a minha irmã, um total de 9 pessoas. A gente vai passar então o seu aniversário de 15 anos em família, te honrando e honrando as pessoas que você mais ama e também as pessoas que te amam. A gente programou tudo. Meu sogro nunca havia dado de avião, irmãos. Dia 17 de julho de 2022. Nós iríamos pegar um voo em São José do Rio Preto. E nós estávamos na casa dos nossos pais, que é em Penápolis, interior de São Paulo. Dá uma distância de Rio Preto de aproximadamente 1 hora. O voo era 5h30 da manhã. E nós teríamos que sair por volta de umas 2h30, 3 horas de Penápolis para chegar em São José do Rio Preto a tempo para pregar o voo. E estava tudo bem. As malas todas nos carros. Nossos familiares todos felizes e alegres. Porque afinal de contas foi uma viagem muito planejada. Juntamos o dinheiro. E aparentemente estava tudo bem. Imagina que vai acontecer um dia mau. Está tudo organizado. Está tudo planejado. Está tudo muito bem. Nós fomos nos deitar por volta de umas 11, 11h30 da noite. E acordamos por volta das 2 horas da manhã. A casa da minha mãe é um sobrado. E eu desci, fui tomar café e tal. Meus pais já estavam lá embaixo, trocados, com a expectativa de ir para o aeroporto e tal. E aí a Débora estava no banheiro, escovando o dente, maquiagem, aquela coisa de mulher e tal, de jovem. De repente eu ouvi um estrondo no banheiro. E eu só ouvi o grito da Aline. Minha filha, Débora. Irmão, eu não sei como que eu subi aquela escada assim, um tiro. Quando eu me deparei, cheguei no banheiro, ela estava caída, tendo uma crise convulsiva. E aí foi ali, o dia mau veio sem pedir licença. O grito da mãe, né, já diz tudo. Na hora que eu me deparei com a Débora, quem já presenciou sabe que não é uma cena muito agradável. Ela estava com todo o rosto roxo, a boca roxa.
Eu consegui virar ela de lado e ali eu comecei a orar com ela, a repreender. Irmãos, foram longos 5 minutos e vocês não têm ideia a sensação que você tem de que você está perdendo a pessoa que você mais ama. Ela não reagia. E a situação, ela doeu mais porque a minha irmã, na idade da Débora, exatamente na adolescência, teve uma mesma crise convulsiva na mesma casa. E quem socorreu ela fui eu. Era jovenzinho ainda. E a Débora e a minha irmã são muito parecidas. Na hora que eu olhei para ela caída no chão, eu vi a minha irmã convulsionando. E nós oramos, repreendemos e desci com ela a todo custo pela escada, levamos para o hospital. Quando ela bateu a cabeça atrás, um vaso sanitário muito forte, um galo apareceu. Eu falei, Aline, vai tirando o carro que eu vou descendo com ela, tal. Ela foi voltando. Colocamos ela no carro, irmão, quem falou que o carro pegava? Acabou a bateria do carro. E vai nós empurrar o carro para ir para o hospital 2h30 da manhã. As malas no carro, as passagens compradas. No meio do caminho eu mandei uma mensagem para a moça da agência. Falei, 2h30, 3h da manhã ela vai ouvir, a gente vai perder o voo, vai perder todo o investimento. Falei, vou mandar uma mensagem, expliquei para que havia acontecido. Irmão, deu 5 minutos, ela respondeu. Estava acordada, não sei como. Ela ficou até 5h da manhã negociando com a agência lá, com a aviação. Fomos para o hospital. Fez toda a parte de avaliação clínica. Fez a tomografia. Não deu nada. Viemos para Uberlândia. Fez toda a bateria de vários elétrons. Não deu nada. Recentemente fez uma ressonância magnética do crânio. Não deu nada. O dia mau veio sem pedir licença. Irmãos, para a glória de Deus, todo investimento que a gente havia feito na viagem foi restituído 100%. Um ano depois, em 2023, toda a família novamente viajou. Deu tudo certo. A Débora está fazendo um tratamento. Se Deus quiser, no meio do ano agora vai estar livre. Foi um dia mau. Eu não coloquei na agenda, eu não paguei para ele aparecer. Eu me lembro de uma situação, um novo convertido, que o irmão do meu pai teve um infarto por 2 vezes seguidas. Ele estava internado em Araçatuba, já na UTI. E a família é grande, então foi se reunindo para fazer a visita. Eu falei, eu preciso falar para ele de Jesus, porque ele estava muito mal. A família toda reunida. E chegou a minha hora de fazer a visita, de entrar no quarto. Subi correndo. Falei, preciso falar de Jesus para ele, ele não está bem. Quando entrei no quarto, eu já estava quase no isolamento. Ele estava com a irmã dele, a minha tia. Quando entrei no quarto, ela já estava debruçada sobre ele. Não deu tempo, irmão. Dia mau apareceu. Não consegui falar de Jesus para ele. Qual é a sua história? Qual é o seu dia mau? Por que ele aparece na nossa vida? O que nós temos que aprender com ele? Que a vida cristã, o evangelho, não nos livra dos dias maus. Adão e Eva passou pelo dia mau. Imagina o dia mau quando eles souberam que Caim matou Abel. O que dizer do dia mau quando Noé saiu da arca e se embriagou? Ficou nu, na vergonha de toda a sua família. O que dizer do dia mau quando Abraão mentiu para salvar a sua esposa? O que dizer do dia mau de Sara também, quando quis dar um jeitinho para Deus cumprir a promessa? O que dizer do dia mau entre Jacó e seu irmão Esaú? O que dizer do dia mau de José, vendido pelos seus irmãos? O que dizer do dia mau dos pecados de Davi? O que dizer de Daniel na cova dos leões? O que dizer dos dias maus de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente? O que dizer dos dias maus de Israel? Dias de adultério espiritual, de afastamento de Deus. O que dizer dos dias maus de Jerusalém destruída e queimadas a fogo? O que dizer dos dias maus dos discípulos e dos apóstolos? O que dizer dos dias maus do nosso Jesus no Getsêmani? Senhor Jesus, estou passando pelo dia mau. Soando ali gotas de sangue. Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
dizer dos dias maus, quando ele é chicoteado por 39 chibatadas, aonde na ponta do azorrague havia ossos de animais, peças, parafusos, pregos pontiagudos, que quando batia nas costas de Jesus arrancava pedaços, a ponto de uma mão caber no ferimento de Jesus. O que dizer dos dias maus, quando o coroaram com espinhos que cravavam no seu couro cabeludo? O que dizer dos dias maus de Jesus, com seus pés pregados numa cruz? Todos nós vamos passar por esse momento, e a compreensão dele é muito bom, é muito importante. Eu entro nessa parte de final, voltando em Efésios capítulo de número 5. Paulo aqui vai nos dar algumas orientações de como nós podemos e devemos administrar o dia mau. E aqui você vai sair com a receita para ir para sua casa, amém? Efésios capítulo 5. Eu quero que você preste atenção em 3 nãos que tem aqui nesse texto. 3 nãos. Para cada não, Paulo vai dar uma orientação de como fazer. Esses 3 nãos nós precisamos aplicar na nossa vida no dia mau. E também os 3 sims que vão aparecer aqui. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 15: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Primeiro não sejam insensatos. Não sejam insensatos, no versículo 15. Insensato, não seja ignorante, não seja descuidado. Preste atenção, o seu comportamento no dia mau vai revelar o tempo de duração dele. Quando o dia mau acontecer, não seja uma pessoa insensata, descuidada, irresponsável. O segundo não que vai aparecer, Paulo vai dizer no versículo de número 17: não procedam imprudentemente, ou não hajam sem juízo. Não seja uma pessoa imprudente, sem juízo no dia mau. O terceiro não, versículo 18: não vos embriagueis com vinho. Para cada não desse, Deus vai dizer agora um sim para a gente. Quando ele vai dizer não sejais insensatos, no versículo 15, ele vai dizer o que nós devemos fazer. 3 orientações também: sejam sábios e aproveite o tempo. Quando o dia mau acontecer, não vivam como pessoa ignorante, mas seja sábio e aproveite ao máximo cada oportunidade que tiver de fazer o bem, porque os dias são maus. O sábio, a sabedoria nos capacita, nos habilita a ter um discernimento espiritual e a ter uma condição de saber tomar a decisão correta no momento certo, na hora certa, de maneira eficaz. Busque sabedoria. Quando Deus nos coloca a passar pelo dia mau, é que Ele quer tirar da nossa vida alguns padrões de comportamento que são nocivos na nossa vida. E nós, seres humanos, não gostamos de adquirir um outro padrão. Nós temos dificuldade para a mudança. Quer ver uma prova disso? Aqui na SEDAC, todo culto você procura sentar no mesmo lugar, irmão. Ó, quando eu olho aqui, o dia que falar para você sentar em outro lugar, vai provocar em você uma mudança. Mas eu sempre fiquei aqui, o meu padrão é desse lado aqui. Agora estão falando para me mudar para o outro lado, te causa o que? Estranheza. Você vai no supermercado e começa a fazer a compra pelo mesmo lado, pelo mesmo corredor. Casais, você dorme há tantos anos do mesmo lado da cama. Tenta nessa noite aí mudar de lado, para ver se você consegue dormir. Ah, meu bem, vamos mudar, não dá certo não. Porque você acostumou tanto com aquele padrão, que quando pede para você mudar, você estranha. E aí quando que a gente vai mudar? Quando o dia mau aparece. Quantas vezes a tua esposa está dizendo: olha, você precisa tomar cuidado, você precisa ir ao médico, você precisa se cuidar da sua alimentação, você precisa fazer uma caminhada, um exercício físico. Você nem dá bola, né, maridão? Aí o dia mau aparece. Aí faz o exame.
não sei quantos por cento das veias entupidas. Aí o cardiologista faz assim: olha, se você não começar a fazer exercício físico, você não vai durar muito tempo. No outro dia, 5 horas da manhã, você está de pé, irmão. Porque você foi colocado diante de um dia mau. O dia mau nos causa estranheza, mas ele muda na nossa vida padrões de comportamento que são nocivos. Deus vem falando conosco sobre vários assuntos. E talvez para muitos que estão aqui, Deus vai dizendo 1, 2, 3, 4. Está dizendo 5ª vez, muda, não é por aí. Olha, toma cuidado. E aí a pessoa não muda. Não mudou o padrão. O que Deus faz? Promove ela para o dia mau. E aí no dia mau não tem jeito, irmão. Você vai orar como você nunca orou antes. Você vai jejuar como você nunca jejuou antes. Você vai buscar uma resposta de Deus como você nunca buscou antes. Então não seja insensato. Não seja incrédulo. Aproveite toda a oportunidade que Deus está te dando no dia mau. Segundo, não ajam sem juízo, imprudentemente, mas procure entender qual é a vontade de Deus. Olha o versículo 16. Aproveite o máximo. 17, não procedam imprudentemente, mas procure descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesses dias maus? Não vos embriagueis com vinho, é o não. E qual que é o sim? Enchei-vos do Espírito. Porque se você analisar, presta atenção, o vinho, a bebida alcoólica e o Espírito Santo, os dois têm influência sobre a nossa vida, sim ou não? Sim ou sim? Tanto a bebida alcoólica quanto o Espírito Santo têm influência. O Espírito Santo na nossa vida, ele diminui a nossa vontade, para permanecer à vontade dele. O vinho, a bebida alcoólica no corpo humano, diminui a vontade dele, perde a noção. No dia mau não adianta você se embriagar com vinho. Ou seja, no dia mau não adianta você querer resolver a situação com os seus recursos, com a sua inteligência, com a tua sabedoria, com o seu dinheiro. É para você se encher do Espírito Santo. Por quê? Porque no dia mau não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. No dia mau você é orientado pelo Espírito Santo. Então tem pessoas passando pelo dia mau, mas estão se comportando de maneira imprudente, sem juízo, buscando recursos para se livrar do dia mau de maneira equivocada. É por isso que Paulo vai dizer: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Vigia, crente. Tenha cuidado com o que você fala nos dias maus. Valorize o que você tem. Use os dias maus para aumentar a sua fé em Deus, olhando para o que Ele já fez na sua vida. Deus já te livrou de tantas coisas. Essa é mais uma oportunidade para Deus revelar a você o seu milagre, o seu cuidado, o seu amor, a sua paternidade. Vamos ler Eclesiastes 7. Faz sentido para você? Eclesiastes 7,14, dá para colocar isso, eu quero ler com a igreja juntos. Quando os dias forem bons, o que a gente faz, irmãos? Aleluia, dá glória a Deus, aproveita. Mas quando os dias forem ruins, a Bíblia vai dizer, ó, considere, quando os dias forem ruins, considere isso. Deus fez tanto uns contra os outros, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Deus então está dizendo que fez os dias ruins e maus, para que o homem não se torne prepotente, arrogante, orgulhoso, dono do seu próprio nariz, querendo saber o que Deus vai fazer amanhã. Basta cada dia o seu mal. Portanto, nos dias maus, vigia o que você fala, não murmure, não amaldiçoa. Entenda que a vida ela é curta e que o dia mau também ele é passageiro. Para toda doença tem um remédio, para cada problema tem uma solução, para cada deserto tem uma Canaã te esperando, para cada pecado tem a graça de Deus, para as trevas tem a luz, para a morte tem a vida eterna,
Para os dias ruins também tem os dias bons. São nos dias maus que Deus se manifesta de maneira intensa e definitiva. São os momentos de reviravolta na nossa vida. Declare nos dias maus o seu amor por Deus. Adore a Ele. Queria que você fechasse os seus olhos e você respirasse bem fundo e acalmasse o seu coração agora. Acalma o teu coração. Acalma a tua mente agora. Respira bem fundo, várias vezes. Olha o que Deus vai te dizer. Faça dessa canção a sua oração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama. Presta atenção nisso. Minha adoração. Fale com Deus. O mundo é o oceano, minha carne é o furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Diga para Deus. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Adore a Deus. Deus está cuidando de você, querido. Vai dar tudo certo. O mundo é o oceano, minha casa é um furacão, buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da. Faça essa oração para Deus. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. 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 Um homem que passou por tantos dias ruins e difíceis. Jó, depois de todo o processo, ele vai dizer: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos vai ser frustrado na minha vida, Senhor. O Salmo 37 vai dizer, Davi vai dizendo: eu fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O Salmo 30, versículo 5 vai dizer: porque a sua ira dura um só momento, o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, o dia mau pode durar uma noite, mas vai dizendo: a alegria, ela vem pela manhã.
Cantares 2:11 vai dizer: o inverno passou, acabaram-se as chuvas, já se foram, apareceram flores na terra. O tempo de cantar chegou. Salmo 94:13 vai dizer: para dar-lhes descanso nos dias maus, até que se a obra a cova para o ímpio. Para lhe dar descanso nos dias maus. Acalma o teu coração. Deus vai te dar, está dando descanso no dia mau. Aguenta. Aguenta firme. Vai dar tudo certo. Acalma o teu coração, crente. Não serão envergonhados os dias maus, diz o Salmo 37. E o que dizer de Abacuque capítulo 3? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que os currais não haja gado, ainda que eu esteja passando por dias ruins e maus, aleluia, tem uma vírgula que diz todavia. Todavia dia mau, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Aleluia. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh Deus, acalma o nosso coração. Acalma, Deus. Aleluia. Escute. A gente vai usar um remédio agora aqui que a Bíblia nos dá. Você não vai encontrar em outro lugar. Se você estiver encontrando em outro lugar, é porque você não está aceitando o remédio que Deus está te dando. Depois que Paulo vai dizer, Efésios capítulo 5, versículo 19, depois que ele fala os 3 nãos e os 3 sims, ele vai dizer assim: conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre dêem graças por tudo a Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Conversem, está dizendo, falem entre vocês. Falem entre vocês a respeito do Senhor. De que forma, Paulo? Cantando, adorando, glorificando a Deus, entoando e louvando ao Senhor, dando sempre graças por tudo, Deus e Pai. O que Paulo dizendo? Nos dias maus, quando eu estou num ambiente do corpo de Cristo como esse, e quando eu olho e vejo o irmão cantando, salmodiando, dando graças a Deus, isso é um remédio que cura a nossa alma, que traz um novo ânimo, que nos leva a uma outra dimensão. O que mais você precisa aqui, além da palavra, é alguém que te entenda. E eu quero dizer que você está na comunidade do amor. E nós entendemos a sua aflição, a sua angústia, os seus dias maus. E eu creio que aquilo que nós iremos fazer nesse momento vai promover cura para muitas pessoas aqui. Vai ajudar elas a suportar o dia mau. Vamos cantar de novo, calma o meu coração. E eu vou pedir que você faça algo
como diz o pastor Nessa, não ferir a tua fé. Que você desse um abraço de 10 segundos em uma pessoa que está do seu lado aí. Os intercessores estarão pelos corredores, dando esse abraço bem forte, dizendo: conte comigo, vai dar certo. Isso, ore com ele, ore com ela, dá um abraço bem forte. Fala: conta comigo. Abraça bem forte, até escutar a batida do coração. Abrace o seu irmão. Aleluia. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos, por não sabermos a razão de certas coisas nos acontecem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Esse nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte para as nossas vidas por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. Nós vamos declarar isso agora. Prepara aí, Davi. Nós estamos de pé aqui, querido. Você está de pé. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Não importa as circunstâncias que você passou ou está passando, você está aqui de pé. Deus vai te dar um ânimo. Deus vai te dar força. Deus vai te dar vigor. Deus vai te dar uma energia. O Espírito Santo vai nos conduzir nos dias maus. Nós estamos de pé, e a alegria do Senhor é a nossa força. Celebre com alegria o nome do Senhor. Exalte o Deus da nossa salvação. Ele é o nosso refúgio. Declare isso, igreja. Oh, aleluia. Vai dar tudo certo. Declare isso. Diga, Sedac. Aleluia. Grita bem forte: estou de pé. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa. Somos a igreja, vivemos por fé. Diga bem forte. Estamos de Aleluia. Você vai profetizar agora, querido, amém? perseguidos.